E aí pessoal, beleza? Você tá em mais um vídeo aqui do canal Diário de Bordo. E vamos lá. Cara, é o seguinte, um carro que eu vejo bastante sendo utilizado aí, o pessoal do Uber, né, o pessoal do aplicativo, eu vejo que eles usam bastante o Sandero. Tanto esse modelo do meu, que é um 2013, até os modelos mais novos aí, né, que mudou em 2015 e tal. E conversando com alguns amigos, já perguntaram, falaram, meu, mas o Sandero é um carro bom para fazer Uber, assim, trabalhar com um aplicativo e tal? E eu falei, é porque eu trabalhei durante 10 meses como dirigindo por aplicativo com esse carro, né? Eu vou deixar aqui mais ou menos as impressões que eu tive durante esse período, né? O primeiro ponto forte do Sandero é o espaço, cara. Não tem como tirar esse mérito dele, entendeu? Ô, rua esburacada. É um carro que tem um puta do espaço, cara. Como eu falei num outro vídeo, eu vinha de uma sequência de carros da Chevrolet e depois eu tive um Fiat Idea, que de longe é a melhor posição de dirigir que eu já tive na vida, nos carros que eu tive. Bastante confortável. E quando eu fui trocar de carro, eu tava tendo dificuldade em relação ao espaço, por conta que eu sou um cara gordo, eu sou um cara de 130 quilos, assim, eu não sou alto, né? Eu tenho 1,68 m. Então assim, eu sou um cara bastante gordo, bastante barrigudo e tal. E o espaço entre o banco volante de alguns carros que eu testei incomodava, realmente me incomodava. Não me agradava, não. Eu tentei voltar para um Astra, que era o carro que eu tinha antes. Com certeza eu teria que colocar um kit GNV, mesmo não gostando muito, mas eu teria que colocar, né? Só que, por incrível que pareça, mesmo depois de ter 3 Astras, cara, eu me senti desconfortável dentro de um por conta da posição de dirigir. E quando eu vi o Sandero, eu entrei e tal, e eu gostei da posição de dirigir, e principalmente do espaço que eu tenho entre meu banco e o volante. Mesmo regulado para mim, eu não sendo uma pessoa muito alta, automaticamente o banco fica mais perto do volante. E pra mim ficou um puto espaço bom, cara. Ele tem muito espaço. E é uma coisa que eu gostei bastante nele. Espaço para passageiro, cara. É um carro que também tem bastante espaço para passageiro, principalmente no banco de trás, cara. O banco, mesmo regulado para mim, eu no alto dos meus 1,68 m, fica bastante espaço para quem vai atrás, principalmente atrás do meu banco. Pessoa fazendo burrice na rua, cara. Principalmente para quem vai atrás do banco do motorista, né? Desculpa aí. Porque, via de regra, o banco atrás do motorista, se a pessoa for mais alta e precisar deixar o banco mais para trás, ele sacrifica todo o espaço atrás ali do banco. Então o conforto vai embora. Isso é automático. E pra mim não foi tão ruim, cara. Mesmo regulado pra mim, ainda tem um espaço legal aí. Claro que se a pessoa atrás de mim for a pessoa de 2 metros de altura, vai ficar difícil, mas se for alguém aí de até 1,70 m, tem bastante espaço para perna, não fica ruim. Outra coisa que também me agrada nesse carro, o porta-mala. O porta-mala dele, eu não sei a litragem exata agora, mas depois eu dou uma pesquisada e coloco aí na tela. Mas, cara, tem bastante espaço. Para vocês terem ideia, meu pai, ele tem um EcoSport, desses modelos mais novos aí. E a gente foi viajar,
meu pai e minha mãe, normal, eu e minha esposa. Não coube a bagagem de todo mundo no porta-mala deles. Não coube. O carro não tem... O carro praticamente não tem porta-mala, cara. Não tem. E... Antes desse carro, ele teve um Export no modelo antigo. E ali tinha um porta-mala imenso, né? O Sandero, pra você ter ideia... eu baixo o banco ali, eu carrego 2 bicicletas Aro 26. Quando eu vou sair, vou pedalar com a minha mulher, vou fazer algum passeio. Já coloquei muita coisa dentro. No período que eu trabalhei como Uber, já cheguei a carregar caixa grande, sacola de mercado, mala. Uma vez eu coloquei umas 10 malas de viagem dentro desse carro, que é uma história que depois eu conto mais pra frente. Mas tem muito espaço no porta-mala. O meu ainda tem um pouco menos de espaço, porque o step eu deixo no porta-malas, né? Porque nesse ano do Sandero aqui, o step ainda fica pro lado de baixo. E é aquela coisa, né, velho? Imagina você num dia de chuva aí, numa correria, ter que ficar agachando embaixo de carro para catar step. Não dá. É um erro de projeto, e para mim o pior erro do projeto desse carro é colocar o step pro lado de baixo. Mesmo sabendo que ele tinha uma estrutura legal para fazer o step pro lado de dentro. Tanto que quando mudou o modelo, eles consertaram isso. O step agora, o acesso é pelo lado de dentro do porta-mala, né? E outra coisa, cara, questão de manutenção. Esse meu, ele tem aquele motor que é a parceria da Nissan com a Renault. Então ele não tem o motor assim, tem a confiabilidade dos motores da Nissan, que é um motor muito bom. É uma mecânica confiável e tal, não dá tanta manutenção. O meu carro é um carro que eu rodo bastante mesmo, não é aquele carro que fica mais na garagem do que na rua. É um carro que eu rodei, se eu não me engano, 60 mil quilômetros em um ano. Então assim, tem uso. É um carro que tem uso, não tá na garagem para juntar poeira. E tentar sair de trás desse cara aqui, que ele tá moscando na rua. Não é um carro que ficou aí pra juntar poeira. O bicho uso mesmo, bato, e não deu tanta manutenção, cara. Mesmo passando em asfalto ruim, aqui região de Osasco, Cotia, São Paulo, né? Tem um asfalto que é uma porcaria. Suspensão nunca me deu problema. Nesse período aí que eu peguei o carro, foi de novembro de 2016 pra cá. Nunca tive problema com suspensão. Escapamento também tudo ok. Mesmo combustível, a gente sabe que combustível é ruim, dá uma deteriorada aí no escapamento, mas o meu continua legal, né? Funcionando perfeitamente. E, cara, não gasto tanto não. Uma coisa que me deu problema foi barra de direção e radiador. Mas aí tem que ver também donos anteriores como que guiava, as manutenções que fazia, né? Esse carro, por exemplo, quando eu comprei ele, eu vi que ele ainda estava com água no sistema de arrefecimento. Eu tenho que dar uma geral. O que eu estou esperando? A hora que der pau na bomba d'água, eu já limpo todo o sistema e uso só o líquido de arrefecimento certinho. Mas do jeito que está aqui, continua com água. Cara, já tem aí 3 anos que eu tô com o carro, nunca deu problema, bomba d'água funcionando normalmente. Numa geralzinha a gente abriu ali também, a questão do cabeçote também não tem nenhuma marca de ferrugem nos dutos, né, de arrefecimento, tá tudo normal. Então até a hora que der pau na bomba d'água eu já dou uma geralzona no sistema aí, e aí a gente anda com o líquido correto, né? Mas tranquilo também, um carro confortável para rodar. Fiz aí uma viagem de uns 2.500 km, cara. Eu fui de Osasco até Vitória, lá no Espírito Santo, com o carro, da hora. E é um bom carro, cara.
pessoal fala mal, tal. Onde eu vejo mais reclamação dele é questão de consumo, cara. Mas aí a gente tem que ser coerente no que a gente reclama. Eu vou falar um negócio pra vocês. Qual que é meu consumo? O meu trajeto, ele não favorece tanto, cara. Eu vou ser honesto. Meu trajeto é uma porcaria. Ele tem é um trajetinho hoje, né, que eu não uso mais o carro como Uber. É um trajeto aí que não me favorece. O horário que eu saio sempre tem um pouco de congestionamento, tem muito farol e bastante sobe e desce. Então, o consumo urbano no álcool fica sempre entre 6 e 7, cara. Não sai muito disso. Quando eu tava com Uber, e eu ficava muito nessa, anda em cidade, pega um pouquinho de rodovia, tal, marginal, essas coisas e tal. O meu consumo médio ficava sempre entre 8 e 8,5, cara, não saía disso. Quando eu pegava, às vezes, condições mais favoráveis, ia para uns 9 e pouquinho. Mas, na maior parte do tempo ali, entre 8 e 8,5. Vai lá, espertona. Parabéns, viu, espertona? Eita. Aí quando alguém fala que mulher faz burrada, não tô falando que é porque é mulher, é porque a pessoa, quando ela é burra, ela vai ser homem, mulher, cachorro, papagaio, vai ser o que for. Mas a pessoa também, cara, parece que se priva de usar raciocínio. Que nem esse idiota aqui, ó, a placa, Carapicuíba. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, cara, explicando por que eu tenho bronca de motorista de Carapicuíba. Eu vou fazer um vídeo explicando da onde nasceu aí a minha aversão aos motoristas dessa cidade. Porque tem motivo, viu? E não é nenhum tipo de preconceito, nada. É conceito mesmo. Eu criei essa visão depois do que eu vi em 4 anos trabalhando naquele lugar. Mas vamos lá, cara. O pessoal fala muito de consumo, né? O consumo do sandeiro, cara, ele é muito relativo nas condições de uso, cara. Não adianta. Entendeu? Poderia ser um pouco mais econômico? Poderia. Se tivesse um pouco mais de tecnologia aplicada aí, poderia. Um câmbio, talvez um câmbio melhor. A Chevrolet está usando muito no Onix agora um câmbio de 6 marchas, que é a melhor coisa que eles fizeram, foi colocar esse câmbio de 6 marchas no Onix. Entendeu? Tem tudo isso daí. E que poderia melhorar sim o carro e aí deixar um produto mais caro no final, né? Mas um câmbiozinho 6 marchas nos sandeiros aí nas versões manuais é uma coisa que cairia muito bem, cara. Principalmente pro uso urbano aí. Mas, cara, é relativo, é o que eu falei num outro vídeo que eu fiz, assim. O meu consumo hoje na cidade gira em torno de 6 e 7. Normalmente fica ali 6,2, 6,5 no álcool, tá? O trajeto é isso aqui, cara. É subida, é trânsito, é farol. Aí não dá pra fazer milagre, né? Se eu falar que o meu sandeiro tá fazendo 10 com litro no álcool nisso aqui, é chamar vocês de trouxa. Mas na rodovia, cara, se você estiver andando igual gente, não for um imbecil dirigindo, que fica esticando marcha à toa, fica querendo viajar a 150 por hora, né? Aí não adianta, você vai conseguir ter um consumo decente. Agora, se você quer viajar a 150 por hora e quer que o carro faça 30 km por litro na estrada, você é um idiota. A única coisa que eu tenho para dizer é isso: você é um idiota. Ah, Fernando, mas como que você faz isso? Eu penso o seguinte: eu tô indo viajar, uma coisa que eu priorizo é a autonomia. Se eu for viajar, eu quero ir o mais longe que eu puder, gastando menos de combustível. Não precisa ser muito inteligente para querer pensar desse jeito, né? Se tiver com pressa, filho, sai mais cedo. Não tem nada que mude aí esse raciocínio. E o que eu vivenciei? O que eu tive de experiência nas minhas viagens? Cara,
eu estou sempre entre 90 e 100 por hora. Mesmo que a rodovia, vamos falar, me permita 120 por hora, 100 km por hora é a minha viagem, a minha velocidade de cruzeiro. E ponto, cara. Não vou passar disso, a não ser que seja para fazer uma ultrapassagem, alguma coisa do tipo. E tem funcionado, cara. A viagem que eu fiz pra Vitória, eu tive alguns pedaços do percurso que eu fiquei 80 km sem passar por um posto de gasolina. Aí se eu fosse um daqueles caras que fica arregaçando, torrando combustível, me dá uma pane seca no meio do caminho, numa estrada no meio do mato, aí eu vou fazer o quê? Não tinha sinal de celular, não tinha posto nada, ia ter que largar o carro lá e fazer uma puta de uma caminhada para achar algum telefone aí para pedir um socorro. Então, cara, o que eu priorizo? Autonomia. Vou dirigindo direitinho. O meu carro nessa viagem chegou a fazer 16,5, conferido na bomba, entendeu? Mas aquela coisa, a maioria das estradas que eu peguei, 80, 90 por hora, então eu já tava numa tocada, numa forma de dirigir que favorecia um bom consumo de combustível, entendeu? Favorecia a economia de combustível. E eu vou trocar isso pra sair esgoelando o carro na rua? Eu não vou, cara, de maneira alguma. Esse daí na gasolina, tá? Gasolina comum. Quando eu vou viajar, por priorizar a autonomia, eu abasteço sempre com gasolina. As viagens que eu faço mais perto, que eu sei que no trajeto ali eu vou ter um posto de gasolina se eu precisar e tudo mais, o que eu faço? Que eu abasteço no álcool, mesmo esquema, 90, 100, sem ficar esticando muito. Eu me posiciono mais ali à direita na rodovia. E com isso, o que acontece? Já consegui um consumo de 12,5 no álcool, cara, numa viagem que eu fiz até Águas de Lindóia. Saindo de Osasco, fui para Águas de Lindóia ali, de boa. Dei um pulinho em Minas, consegui um consumo de 12,5 no álcool, também conferido na bomba. Tem gente que me chama de mentiroso. Tem gente que vira pra mim e fala, é mentira. Eu falo o seguinte: continuem não acreditando que eu vou continuar tendo um bom consumo com o meu carro. É simples. Eu não tô aqui para contar a lorota para ninguém. Se você andar igual um idiota, seu carro vai gastar da forma que um carro de um idiota tem que gastar. Se você não faz manutenção, se você anda esgoelando marcha, se você anda querendo fazer graça, carregando peso que não precisa, enfiando, sei lá, 200 kg de caixa de som no porta-mala, entendeu? Tudo isso daí vai atrapalhar. Mas como eu tava falando, no uso desse carro para aplicativo, se você dirigir de um jeito decente, colocar um combustível num posto que você confie, eu sei que é difícil, às vezes a gente está na rua, precisa abastecer ali e tal, mas se você se planejar direitinho, você consegue abastecer em postos nos postos que você confia, para não ter nenhuma surpresa aí de um combustível adulterado e tal, e ferrar teu carro. Cara, você vai ter um carro com consumo legal. Eu indico o Sandero para quem tá afim de fazer transporte de passageiro. Indico, cara, tanto esse, tanto mais novo. Tem um bom espaço, um custo de manutenção é de boa, não dá muita manutenção se você souber usar o carro, entendeu? O consumo é razoável também se você souber usar o carro, e também dependendo das condições, né, que nem tudo tá na mão do motorista. É aquela coisa, se você pegar aí rodando no álcool, ar-condicionado ligado e catar um congestionamento aí, você só tá usando primeira e segunda marcha, cara, teu carro vai fazer 3 km por litro no álcool. Já aconteceu comigo. Entendeu? Mas se você pegar aí, tá de boa, igual aqui, tô andando 50 por hora, que agora é a velocidade dessa via aqui, tô a 50 por hora, de boa, sem forçar, sem nada, na marcha correta, aproveitando o torque desse carro, que o torque desse motor em baixa é muito bom, ele tem um torque em baixa que é muito legal. Então se você souber aproveitar isso, dirigir na faixa de rotação que favoreça,
esse torque, que é sempre ali próximo dos 2.000 giros, cara. O torque máximo dele vem a 2.300, 2.500, alguma coisa assim. Mas você já tem uma boa quantidade de torque disponível lá para os seus 1.800, 2.000 giros. Você mantendo a faixa de rotação ali, porra, você vai fazer um consumo legal, cara. Quando eu dirigia por aplicativo, eu fiz uma medição. Eu abasteci lá em Guarulhos, naquele posto que tem perto do aeroporto, que é caro pra diabo, mas eu precisei abastecer, então foi ali. E era na época que a velocidade da marginal ainda era 70 por hora. Eu abasteci lá, tal, vim embora. Era um domingo, marginal livre. Fez 16,5 no álcool, isso marcando de painel. Só que com a experiência que eu tenho do meu painel, provavelmente ali uns 15,5, 16 no álcool eu tava fazendo. Mas aquela coisa, né? Quinta marcha, 70 por hora. Acho que devia estar bem abaixo dos 2.000 giros. Tá vindo embora. Falou, vou abrir mão de um consumo desse pra ficar arregaçando o carro? Não vou, cara. Então assim, é um bom carro. Eu indico. Tenho o meu primeiro carro da Renault. Gostei bastante. Quebrou vários preconceitos que eu tinha. Isso é uma coisa que eu tenho que falar. Eu tinha muito preconceito com o carro francês. E esse carro aqui me fez abrir mão de todos eles. E teria outro? Teria fácil, cara. Fácil eu teria outro. Então assim, você vai precisar entrar nesse mundo aí dos aplicativos e tal. Você acha um carro desse hoje aí por uns 22 mil mais ou menos. Se garimpar bem, acha até por menos. Bom, o celular parou de gravar no finalzinho ali, mas enfim, eu indico o Sandero sim, para quem está fazendo aplicativo, um puta carro, bem legal, bem econômico, fácil de manter. E é isso aí, até a próxima, abraço, falou!